Bom, vamos dar uma olhada agora numa questão que caiu aqui no exame 18, não é? É uma questão cujo tema é competência e capacidade tributária ativa. Vamos dar uma espiada. A União instituiu determinado tributo federal e conferiu a uma autarquia as tarefas de fiscalizá-lo e arrecadá-lo. Tendo em vista a situação narrada, assinale a alternativa correta. A. A capacidade tributária ativa, realizar atos de fiscalização e arrecadação é delegável. B. Trata-se de caso de delegação da competência tributária da União. C. Não é possível que a União revogue a qualquer tempo e por ato unilateral a atribuição que conferiu a tal autarquia. E a D. Em eventual discussão judicial proposta por um contribuinte do tributo, a autarquia não terá prazo em dobro para recorrer. O tema dessa questão, o assunto da questão, se refere à competência e à capacidade tributária ativa. Vocês recordam sobre isso? O que é competência mesmo? A competência é a atribuição constitucional para criar o tributo. É aquele direito que emana da Constituição Federal. Quando a Constituição Federal diz a União, o Estado, o Distrito, o Município podem instituir tributos, ela está outorgando competência tributária. Quando a Constituição Federal diz a União poderá instituir os seguintes impostos, está outorgando competência tributária. A competência é aquela prerrogativa dada pela Constituição para que os entes federados instituam suas próprias receitas, instituam seus próprios tributos. E a capacidade tributária ativa, o que é mesmo? Ao contrário da competência, que tinha origem na Constituição Federal, a capacidade é uma atribuição legal, ela decorre de lei. E ela consiste na possibilidade do ente que a detém fiscalizar, arrecadar e administrar, gerir o tributo arrecadado. Sobre competência e capacidade, preparei aqui um quadrinho para vocês darem uma olhada. A competência, com atribuição constitucional para instituir o tributo, tem 3 características. É indelegável, é imprescritível e facultativa. E a capacidade, enquanto atribuição legal para arrecadar, fiscalizar e administrar o tributo, ela é delegável, é prescritível e obrigatória. O que significa isso? Significa que a competência, que é o direito de criar o tributo, ela não fenece com o tempo. Se o ente federado que a recebeu não a exercê-la, ele não perderá o direito de exercê-la em determinado momento em função do tempo decorrido. A União recebeu competência para instituir, o empréstimo compulsório, em algumas hipóteses. Desde 88, não instituiu nenhum. Ela poderá fazê-lo isso a qualquer tempo? Poderá. Assim como o imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não foi instituído. Ela é uma prerrogativa, facultativa. O que significa isso? Ela pode exercê-la ou não. E a falta de exercício não transfere, para outra pessoa. E ela é indelegável. Em hipótese alguma poderá ser transferida para outro ente da federação. O não exercício da competência não a defere, em hipótese alguma, a outro ente. E a capacidade que está aí ao lado, o que é mesmo? É a atribuição legal para arrecadar, fiscalizar, administrar o tributo. Ela pode ser delegada? Pode. Ao contrário da competência, a capacidade ela é delegável. Ela é prescritível, porque a falta de exercício do direito de cobrar vai importar na extinção do crédito tributário, inclusive pela prescrição. E ela, ao contrário da competência, não é facultativa, ela é vinculada. Lembremos o conceito de tributo, Tributo é a prestação o quê? Compulsória, em moeda corrente, instituída em lei e cobrada através da atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, ao contrário da competência, a capacidade deve ser exercida pelo ente que a recebeu. Analisando aqui as alternativas, as características da capacidade, a gente observa que já vamos encontrar o quê? A resposta para o teste. A capacidade ela é delegável. E essa delegação se dá por meio de lei. Qual que é a situação mais frequente de delegação de capacidade tributária que nós conhecemos? É através das autarquias. Normalmente, quando uma autarquia tem função de arrecadar um tributo, essa atribuição lhe foi outorgada por meio de delegação de capacidade. O INSS, por exemplo, autarquia federal, responsável pela organização do sistema previdenciário no país, Previdência Social Geral. A quem compete a arrecadação, a fiscalização? Ao próprio INSS.
O INSS o faz de que forma? Através, de uma atividade que lhe foi delegada. E o INSS, que é o ente delegado, ele exerce essa delegação com as mesmas prerrogativas do ente delegante, com as mesmas prerrogativas, da União Federal, ente competente para instituir o tributo? Com certeza. O ente delegado, ele vai exercer, a capacidade tributária ativa, sempre com as mesmas prerrogativas, do ente federado, do ente tributante, que instituiu o tributo e que lhe delegou a faculdade. Tá claro? Bom, dito isso, qual é a alternativa correta? Vamos voltar lá para o teste. A União instituiu determinado tributo e o atribuiu, a sua fiscalização, a sua arrecadação, a uma autarquia. Qual que é a correta? Alternativa A, A capacidade tributária ativa, realizar atos de fiscalização e arrecadação, ela é delegável. Por que as demais são erradas? Porque a B fala que a hipótese trata de delegação de competência. Mas não é competência, porque a União não atribuiu à autarquia a função de criar o tributo. Atribuiu à União a função de arrecadar e fiscalizar. A C é errada por quê? Porque diz que a União não poderá revogar isso. Pode, Desde que o faça por meio de lei. O que se deu por lei se retira através de outra lei. E a D diz que em eventual discussão, provocada por um determinado contribuinte, a autarquia não teria o prazo em dobro para recorrer. Ora, se o ente delegado exerce a delegação com as mesmas prerrogativas do ente delegante, é evidente que, entre outras faculdades processuais, a autarquia terá o prazo em dobro para interposição do recurso. Então, a alternativa correta era realmente a alternativa A. Bom?